O próximo presidente do Brasil vai encontrar um ensino médio estagnado e uma política educacional que precisa de profundas mudanças. O diagnóstico sobre a educação básica não é novo, vem desde 2005 e a cada 2 anos, quando saem novos resultados, o governo tenta buscar uma solução. Atualmente, 7 em cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB de 2017, foi divulgado segunda-feira e mostrou resultados negativos do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. O próprio ministro da Educação, Rocieli Soares, já chegou a dizer que o nível de aprendizagem médio do país está no fundo do poço. O ensino médio brasileiro está absolutamente falido. O ensino médio está no fundo do poço. Para compor o índice, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, somadas ao fluxo escolar, ou seja, a taxa de aprovação e reprovação, além do abandono dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo nortear os planos de ensino nas redes de todo o país, mas também é alvo de críticas por não ser clara em alguns pontos específicos. Por mais que haja interesse em mudanças, a sociedade pede explicações sobre propostas e novas diretrizes. O desafio é mudar o ensino básico das escolas públicas, mas também das particulares. Investimento em qualificação e valorização dos professores, além da continuidade de projetos que dão certo, são as principais propostas da sociedade civil para a melhoria da educação no país. O gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, Gabriel Correa, defende que o Brasil aproveite o cenário eleitoral e as mudanças de governos para estabelecer uma estratégia nacional com a participação dos estados e municípios. O grande desafio da educação básica brasileira hoje é o desafio de aprendizagem. Nossos meninos e meninas estão indo para a escola, mas poucos estão aprendendo. Então, acho que o grande desafio é fazer com que União, estados e municípios estejam juntos e implementem políticas educacionais que cheguem no chão da escola para apoiar e melhorar a prática pedagógica, o trabalho que os professores fazem no dia a dia em sala de aula. Hoje, exemplos como o do Ceará e de Pernambuco, que apresentaram melhoras nos índices da educação básica, mostram a eficácia dessa metodologia. Nas vésperas das eleições, o movimento agora apresenta uma série de propostas aos candidatos à presidência da República. Melina Risso, cofundadora do grupo, explica que o próximo governante precisa concentrar os esforços em 3 pontos. Valorização do profissional. Sem professor de qualidade na sala de aula, a gente não consegue mudar a qualidade do ensino. O segundo ponto é mudar os currículos e as metodologias. As pessoas precisam aprender. E por último, sem infraestrutura adequada, utilização de tecnologia, etc., a gente também não consegue avançar. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, aponta que todos os países com avanços na educação apresentam um crescimento econômico. Além disso, os líderes do ranking também possuem os menores índices de corrupção do mundo. Diante do atual cenário brasileiro, os dados mostram que educação é um dos temas de prioridade do próximo governante. Professor Vila, entra governante, sai governante e a educação no Brasil não muda, né? Os índices são muito ruins, mas tem experiências exitosas, né? Hoje mesmo, nos jornais, não sei se foi Folha de São Paulo, que a gente lê cedinho, os 3 principais jornais do país, as experiências no Ceará são exitosas, especialmente na cidade de Sobral. Muito desigual, né? É incrível, quando eu vi a questão de Sobral, é incrível os indicadores, eu conheço mais vezes, estive 2 vezes lá, mas o que chama atenção que tem, mas são experiências soltas por aí, né? Que agora não se universaliza. A questão do ensino médio, que é o tema da reportagem, foi o motivo aqui o ano passado de vários comentários que eu fiz sobre a Base Nacional Curricular do Ensino Médio. E aqui foi o primeiro lugar, vale destacar, que foi demonstrado o absurdo daquela base que o PT queria impor, né? Que era coisas absurdas no ensino. Eu me restringi estritamente ao que eu conheço, que é o ensino de história, porque eu conheço. Escrevi manuais para o ensino de história e também dei aula muito antigamente no ensino fundamental e médio, tal, antes de ir para a universidade e ficar 30 anos dando aula lá. Então eu conheço a questão do ensino de história, acompanho, gosto dessa questão. E a proposta feita pelo PT era criminosa, abolia toda a história do mundo ocidental, por exemplo, sumia tudo. A gente só ia estudar o mundo indígena e o mundo africano. Era um verdadeiro absurdo tal. Então
Então isso foi mudado, mas tem problemas gravíssimos. Mas não adianta, e é uma coisa óbvia que eu vou dizer, reformar o topo da pirâmide, o ensino médio, sem reformar a base. Qual é a base? É o ensino fundamental 1, que é dividido em 2 partes. Agora são 9 séries, né? Fundamental 1 e o fundamental 2, que seria, grosso modo, o antigo primário, o antigo ginásio para os mais velhos, ou para os não tão mais velhos, o primeiro grau, né? Nós só mudamos em nomes, mas a tragédia continua a mesma. A questão central é a base. Qual é a base? A alfabetização. É ali que mora o grande problema. As pessoas não sabem ler e compreender um texto. Não é só ler, mas ler e entender um texto. E não consegue fazer as 4 operações. Os dados mostrados são extremamente preocupantes.